Histórias do caminho, desdobramentos. Em termos espirituais, desdobramento refere-se à separação temporária do corpo espiritual, ou perispírito, do corpo físico, geralmente durante o sono, mas também em estados de transe ou meditação profunda. É um fenômeno natural e comum, também conhecido como projeção astral ou emancipação da alma. Sonhos e desdobramentos. Quando durmo me vejo fora do meu corpo. Não sei se é sonho. Já aconteceu 2 vezes. Qual seria a explicação sobre o ponto de vista espírita? A isto chamamos desdobramento. Encontrará detalhes nas obras de André Luiz. É algo natural, que ocorre quando o corpo descansa nas horas de sono. Procure estar com pensamentos firmes no bem e poderá acordar descansado e em equilíbrio. Estude a doutrina espírita com afinco. Como a doutrina espírita vê a questão dos sonhos? Seriam eles premonições? O sonho é considerado na doutrina espírita como um dos fenômenos de libertação da alma. Durante o sonho, o espírito, envolto no perispírito, ganha condições de estar no outro plano da vida e ali travar contato com a realidade do mundo dos espíritos. Realmente, há sonhos que são premonitórios, outros são, como dissemos, flashes de momentos vivenciados no plano espiritual. Existem também aqueles sonhos psíquicos que são simples lembranças do que nos ocorreu durante o dia, ou mesmo daquilo que gostaríamos que acontecesse. Francisco Cândido Xavier. Emmanuel. Mediunidade e corpo espiritual. Sono e desprendimento. Releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência em processo evolutivo, até aí, não conhecera. Usado instintivamente pelo elemento espiritual, como recurso reparador, no refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico carreou novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. Ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária e, por isso mesmo, entregue ao relaxamento muscular, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviços de sua predileção. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou, pouco a pouco, tal como aprenderá, vagarosamente, o desprendimento definitivo nas operações da morte, o desprendimento parcial do corpo sutil, durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o, ligado a ele, por laços fluídico-magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos, com mais segurança, da fossa romboide. Encetado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas de tensão, isto desde as eras remotas em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade, permanece a mente, através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta ao veículo físico, à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região em complicada viagem, dando-lhe ensejo à recuperação e pastagem, enquanto ele, o cavaleiro, se recolhe ao próprio íntimo, ensimesmando-se para refletir ou imaginar, de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Aspectos do desprendimento. É dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem no corpo carnal, que a mente se volta, no sono, para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis em que saca da memória a essência de seus próprios desejos, retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior, no diencéfalo, de vez que, aí, as qualidades essencialmente óticas do centro coronário lhe acalenta no silêncio do desnervamento transitório todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Noutras ocasiões, no mesmo estado de insulamento, recolhe, no curso do sono, os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que se lhe amontoam as próprias lembranças. Numa e noutra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura,
ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinada à ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias. Mas dessa posição de espectador à função de agente existe apenas um passo. O pensamento contínuo, em fluxo insopitável, desloca-lhe a organização celular perispiritual, à maneira do córrego que em sua passagem desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos. E assim como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha, de início, o impulso da corrente mental que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente no sono, que lhe propicia meia libertação. André Luiz. Desdobramento. No sono artificial. Enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum, recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda, entre o magnetizador e o sensitivo. Quem possa observar além do campo físico, reparará, à medida se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor branquicento que, em se condensando qual nuvem inesperada, se converte, habitualmente à esquerda do corpo carnal, numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias, com vistas a certos fins. Seguindo-lhe a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por fio tenuíssimo, fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando, inalterável, ao centro emissor, não obstante sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu desde que não constituam desrespeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para as realidades do espírito. Notemos que aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, a individualidade real, embora teleguiada, evidencia a plena integridade de pensamento, transmitindo, de longe, avisos e anotações através dos órgãos vocais, em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante, num aparelho radiofônico. À semelhança do fluxo energético da circulação sanguínea, incessante no corpo denso, a onda mental é inestancável no espírito. Esmaecem-se as impressões nervosas e dorme o cérebro de carne, mas o coração prossegue ativo, no envoltório somático, e o pensamento vibra, constante, no cérebro perispirítico. No sono natural. Na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, tem a mente como que voltada para si mesma, em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para claustro remansoso das impressões que lhe são agradáveis, qual criança que, à solta, procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Nesse ensejo, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens, na antecipação de acontecimentos que aspira a concretizar. Atreita ao narcisismo, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto a máquina se refaz. Ensimesmada, a alma, usando os recursos da visão profunda, localizada nos fulcros do diencéfalo, e, plenamente desacolchetada do corpo carnal, por temporário desnervamento, não apenas se retempera nas telas mentais com que preliba satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas por ele mesmo ou a inquietude dos órgãos que desrespeita, quando não padece a presença de remorsos constrangedores, à face dos atos reprováveis que pratica, porquanto ninguém se livra, no próprio pensamento, dos reflexos de si mesmo. Sono e sonho. Qual ocorre no animal de evolução superior,
no homem de evolução positivamente inferior o desdobramento da individualidade, por intermédio do sono, é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Evoluir, no entanto, o pensamento na criatura que amadurece, espiritualmente, através da repercussão. Como no caso do sensitivo que, fora do envoltório físico, vai até ao local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias, a criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até ao local em que se lhe vincula o pensamento. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos e volta à gleba que semeou contemplando aí, em espírito, a plantação que lhe recolhe o carinho. O artista regressa à obra que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Atravessada a faixa das chamadas imagens eutópticas, exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora, à distância da veste somática, frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar, ao retornarem à vigília. Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas, representando a faixa de evolução mediana da humanidade, rendendo-se, cada dia, ao impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram, mecanicamente, entrando, fora do indumento carnal, em sintonia com as entidades que se lhes revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal, entretecendo-se-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária à sublimação no porvir. Concentração e desdobramento. Quantos se entregam ao labor da arte, atraem, durante o sono, as inspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações, ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se lhes ajustam aos pensamentos, pelo trabalho a que se dedicam. Desdobrando-se no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria concentração, procurando, automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com os seus interesses evidentes ou escusos. Desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contatos a que aludimos, determinado escritor exporá ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, alinhando o escárnio ou lodo sutil com que corrompe as emoções de quantos se lhe entrosam à maneira de ser. Inspiração e desdobramento. Dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo, quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e ao sono passivo, quando a mente, nessa condição, se desinteressa, de todo, da esfera carnal. Nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília no carro de matéria densa, em forma de inspiração, os resultados do intercâmbio que levou a efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono. Muitos apelos do plano terrestre são atendidos, integralmente ou em parte, nessa fase de tempo. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual, entre encarnados e desencarnados, permanecem, naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados à terra, à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências,
quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Desdobramento e mediunidade. As ocorrências referidas vigem na conjugação de ondas mentais, porque apenas excepcionalmente consegue a criatura encarnada desvencilhar-se de todas as amarras naturais a que se prende, adstrita às conveniências e necessidades de redenção ou evolução que lhe dizem respeito. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se, muitas vezes, em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Entre os médiuns dessa categoria, surpreenderemos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Cumpre destacar, entretanto, a importância do estudo para quantos se vejam chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente logrará chegar, do ponto de vista da compreensão necessária, até onde se lhe paire o discernimento. André Luiz. Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos, tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós evocado e interrogado, acerca do fato acima, Santo Afonso, de Liguori, respondeu do seguinte modo: poderias explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como, o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa o corpo material num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Será indispensável o sono do corpo, para que o espírito apareça noutros lugares? A alma pode dividir-se, quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal, será sempre um estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide, no sentido literal do termo, irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito despertasse? Isso não se verificaria, porque, se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. Nota: explicação inteiramente idêntica nos deram, muitas vezes, espíritos de pessoas mortas, ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença,
mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Santo Afonso a Allan Kardec. Vespasiano. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo, que Vespasiano alimentava, de visitar a sagrada morada do Deus, para consultá-lo sobre as coisas do império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse. Tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo, quando percebeu, por detrás de si, um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente, em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo, inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade, por fim, despachou alguns homens a cavalo, para saberem de Basílide e veio a certificar-se de que, no momento em que este lhe aparecerá, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tácito e Histórias, livro 4, capítulos Xi. Tradução de Bournou. Tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes. Mas, desses dois corpos, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos não conhecemos disso exemplo algum, e a razão, ao nosso ver, o demonstra, que, no estado de separação, possam os dois corpos gozar, simultaneamente no mesmo grau, da vida ativa e inteligente. Demais, do que acabamos de dizer ressalta que o corpo real não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria, no momento em que o quisessem matar. Allan Kardec. Os livros do Dr. Inácio Ferreira. Depoimento do médium Francisco Cândido Xavier, em 12 de janeiro de 1990. Recentemente, ocorreu-me um fato muito interessante. Eu estava em meu quarto de dormir, ressonando, quando alguém se aproximou rapidamente. A princípio, assustei-me, mas qual não foi minha agradável surpresa ao reconhecer a figura inconfundível de Dr. Inácio Ferreira. Assim, fui logo exclamando: Doutor Inácio, é o senhor mesmo, meu bom Deus! Que alegria revê-lo! Quase chegando às lágrimas por reconhecer o estimado confrade. Ele encontrava-se tal qual acostumamo-nos a vê-lo aqui, em Uberaba. O mesmo traje branco, o mesmo jeito. Doutor Inácio, conte-me algo sobre sua passagem. Estou curioso por ouvir do senhor o relato sobre o reencontro com os nossos amigos da outra vida. Quantos dos nossos o senhor já reviu? Quero saber tintim por tintim. Ao que ele retrucou: Ah, Chico, meu caro, não há tempo para isso. Vim aqui para pedir-lhe o favor de uma providência que não deve fazer-se esperar. Ademais, tenho visto tanta gente que, se fossemos conversar sobre isto, passaríamos dias na prosa. E você sabe como é, Chico, eu poderia esquecer de mencionar alguém, tantos são os amigos. De forma que, ao menos por enquanto, não nos aventuraremos por este terreno. Mas vamos logo ao assunto que me trouxe aqui. Chico, nós dois vamos até minha casa. Você precisa me acompanhar até lá para podermos conversar com Maria Aparecida. Mas, doutor Inácio, o senhor deve estar doido. Eu não posso sair a estas horas da noite. O meu corpo está exausto, o senhor deve estar a par de minha peleja e os médicos me recomendaram repouso. Como é que eu sairia na rua à tarde da noite? Além disso, sua casa é por demais distante, do outro lado da cidade. Disse-lhe: Chico, não se preocupe com isso, porque você estará sob os nossos cuidados.
O fato é que nós devemos ir andando até lá. No trajeto, eu lhe digo o porquê. Vamos, Chico, dê-me o braço. Ao apoiar-me em Dr. Inácio, senti-me leve como pluma. O corpo já não mais me pesava. Uma força levemente eletrizante animou-me, a ponto de sentir-me plenamente disposto para a caminhada. Foi aí que reparei na beleza de Dr. Inácio. Por todo o seu corpo, vi pequenas irradiações brilhantes, que fizeram-me compreender que ele já havia alcançado o estágio de autoluminosidade. Ante meu espanto natural, retrucou: Chico, não temos tempo para conversas. O trabalho nos espera. Vamos andando. Súbito, começamos a andar celeremente, tomando a calçada. À medida que caminhávamos, mais rápido íamos, de maneira que deslizávamos a meio palmo do chão. Vocês não imaginam o quanto dista a residência de Dr. Inácio de minha casa e, em questão de poucos minutos, havíamos atravessado toda Uberaba e já nos aproximávamos do lugar. E se alguém me vir andando assim, na rua, Dr. Inácio, altas horas da madrugada? Exclamei. Não se preocupe, Chico. Ninguém nos verá. Mas, meu Deus! O que é que Dona Maria Aparecida vai pensar de mim? Isto não é hora para visitas, Dr. Inácio. Você precisa conversar com ela, Chico. Ela já deve estar desperta pelos amigos espirituais. A esta altura, já estávamos diante da porta de entrada da casa de Dr. Inácio. O silêncio dominava a madrugada. Eu estava aflito pela possibilidade de importunar Dona Maria Aparecida, àquela hora. Dr. Inácio parou em frente à porta e disse-me: Chico, você fique aqui e aperte a campainha. Mas o que é isso, Dr. Inácio? Dona Maria Aparecida vai achar que estou ficando doido, parado aqui, tocando a campainha tão tarde da noite. Chico, não se preocupe que ela já deve estar de pé. Infelizmente, minha condição perispiritual ainda não me permite atuar diretamente sobre os metais, de forma que não posso abrir a fechadura para você. Por favor, me espere aqui fora, enquanto tentarei forçar a parte de madeira da porta, a fim de ajudar a abri-la. Toque a campainha, que Maria Aparecida atenderá ao chamado. Assim foi feito. E segundos mais tarde, Dona Maria Aparecida abriu a porta, um pouco espantada com o inusitado da visita, pois, afinal, era a primeira vez que eu ia até lá. Gentilmente, convidou-me a entrar. Sentamo-nos na sala, falamos sobre a recente partida de Dr. Inácio, cuja presença ela não percebia. As lágrimas nos tomaram muitos minutos de saudade e ouvi, com muita atenção e carinho, os lamentos de profundo pesar da estimada irmã. Passados alguns instantes, disse-lhe, pausadamente, de acordo com as instruções recebidas de Dr. Inácio: O que eu tenho a lhe informar, Dona Maria Aparecida, é que Dr. Inácio está presente, a pedir-lhe paciência. Pede-me para dizer-lhe que a vida continua e que ele está firme nos propósitos de servir, junto ao sanatório. Dr. Inácio continua à frente dos trabalhos, com planos para o futuro. A senhora me perdoe se lhe disser algo menos cortês, mas é que ele está me pedindo para dizer-lhe que, por amor a Deus, não doe os livros de sua biblioteca. Um tanto quanto espantada, Dona Maria Aparecida respondeu: Mas, Chico, eu não dispus de livro algum. Não tenho doado livro nenhum de Inácio. Chico, insistiu ele, ela tem dado meus livros e provavelmente está encobrindo o fato porque o fez com grande carinho. Diga a ela que ainda preciso muito de minha biblioteca e quero conservá-la aqui em casa até o dia em que o sanatório estiver preparado para recebê-la, numa nova e arejada sala. Conte a ela, Chico, que após a desencarnação, continuei trabalhando muito pelo sanatório. Não tenho tido tempo ainda para conhecer outras esferas de trabalho. Diga a ela que, em meus momentos de descanso, este é o pouso bendito que busco para rever os velhos assuntos, a meditar na bondade divina. Eu preciso de meus livros, Chico. Aos poucos, Dona Maria Aparecida foi percebendo a presença do antigo companheiro. Entre um e outro esclarecimento, que Dr. Inácio fazia-me dar, ela finalmente considerou, surpresa. Mas, Chico, somente eu poderia saber disto.
Como é que você pode estar me contando isso? É o Dr. Inácio, Dona Maria Aparecida, que está aqui, pedindo-me para falar em seu nome. A senhora me perdoe. Decorridos alguns instantes de recordações silenciosas, repletas de saudade, Dona Maria Aparecida, influenciada por amigos espirituais, convidou-me a repousar por algum tempo. Dr. Inácio esclareceu-me que o repouso se fazia necessário, tendo em vista a recomposição de nossas forças. Descansamos, então, por 3 horas. E somente após as 5 horas da manhã, despedimo-nos emocionados da amiga. No caminho de volta, Dr. Inácio pediu-me o obséquio de, logo pela manhã, às 7h30, telefonar a Dona Maria Aparecida, a fim de relatar-lhe o ocorrido. Disse-me, também, que o Dr. Bezerra de Menezes havia considerado a necessidade de que o encontro espiritual não fosse registrado pela memória corporal de Dona Maria Aparecida. Segundo o Dr. Inácio, ela havia recebido dos amigos espirituais forte carga magnética de esquecimento. Não obstante, guardaria no coração e na memória espiritual aqueles instantes, daí a importância do telefonema. Chegamos em casa rápido. Entrando em meu quarto, assustei-me, sobremaneira. A princípio, pareceu-me que alguém dormia em minha cama. Sem deixar transparecer o desagrado que invadiu-me naquele momento, exclamei: "Que é isso, Dr. Inácio? Como alguém pode estar deitado em minha cama?" "Não há ninguém deitado lá, Chico", retrucou. "Como não? O senhor não está vendo esta coisa de desagradável aparência, esparramada em minha cama? Como pode ser isso, meu Deus? Dê-me paciência para tolerar esta situação, porque esta coisa horrível mais me parece uma massa gelatinosa, escura, debaixo dos lençóis." "Acalme-se, Chico. Confie em minha palavra. Não há ninguém em sua cama." "Mas como é que vou deitar-me em cima disto?" perguntei alarmado. "Pode confiar em mim, Chico. Está tudo certo. Vamos, deite-se." Vagarosamente, deitei-me, então, recostando por cima daquela massa de desagradável aparência. Senti-me entrando dentro daquilo como que uma mão entrando numa luva. Um frio percorreu-me todo durante o encaixe e somente assim percebi que se tratava de meu corpo físico. Com o susto que a inesperada descoberta causou, despertei. Já não via Dr. Inácio e os primeiros raios da manhã invadiam o ambiente. Olhei em volta para ver se ainda registrava a presença do estimado confrade, mas a visão terrena nada me mostrou. Apenas pude perceber, pela mediunidade audiente, sua voz. "Até a próxima, Chico. Não posso ficar mais. Não se esqueça de telefonar para Maria Aparecida, às 7h30, está bem?" Disse isso e partiu. O relógio marcava 6h30 da manhã e não pude mais dormir, dada a emoção que me invadiu o coração. As lágrimas vieram-me espontaneamente ao rosto ao lembrar-me de Dr. Inácio Ferreira. Levantei-me, chorando, tomado de sentimentos, dirigindo-me à cozinha, a fim de fazer a primeira refeição e alimentar os gatinhos. A colaboradora de nossa casa já estava de pé e, surpresa, disse-me: "Ainda é muito cedo, seu Chico. O que é que o senhor está fazendo de pé, assim, chorando, meu Deus?" "Minha nega, estou vindo da casa de Dr. Inácio. Estive com ele a noite toda, numa visita à Dona Maria Aparecida", respondi-lhe, banhado em lágrimas, não contendo a emoção que o encontro me causará. Pude perceber que a estimada servidora pensava silenciosamente na distância da casa de Dr. Inácio e que, com certeza, eu estava ficando doido mesmo. Passada a emoção das lembranças, esperei a chegada das 7h30 para desincumbir-me da tarefa. Na hora certa, liguei e Dona Maria Aparecida atendeu muito surpresa. Expliquei que tinha algo a lhe relatar. Então, ficamos a conversar longamente sobre o acontecido. Nota de esclarecimento: Dr. Inácio Ferreira de Oliveira desencarnou em 27 de setembro de 1988. O fato ocorreu por volta de 11 de janeiro de 1989. Sua esposa, e Maria Aparecida V. Ferreira. Francisco Cândido Xavier.
Desdobramento em serviço. Chegará a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de uma nuvem, depressa se transformou, à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações, contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia, junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei, então, que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira, instintivamente, certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico. Era, agora, bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se, tanto quanto possível, para entrar no serviço que o aguarda. Ah! Disse Hilário, com expressão admirativa, aqui vemos, desse modo, a exteriorização da sensibilidade. Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele, de imediato, a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso, através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia, deslizante. Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Depois de fitar o médium hesitante alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoura experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje,
considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende, e refletida, à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos, encastelados na sombra. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário, curioso. Mas, cortando-lhe a frase, o assistente completou-a, ajuntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprouvesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Sim, ponderei, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação e, talvez por isso, procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando: de modo nenhum. O pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar, no entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremo-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho, através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E, sorrindo, acentuou. Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje, todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência, entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados, por ela, a educação se processa mais eficiente, no que tange à beleza e à cultura. Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da taba. Aulus silenciou. O médium, mais à vontade fora do corpo denso, recebia as instruções que Clementino lhe administrava, paternal. 2 guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antolhos. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente, Castro não deve dispersar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço, de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo, sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimo-lo dizer através da boca física: seguimos por um trilho estreito e escuro. Oh! Tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza, continuava: que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim! Vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar. Voltar. Não posso prosseguir. Não suporto, não suporto. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto, numa prece fervorosa em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Junto de nós, Aulus informou. A oração do grupo, acompanhando-o na excursão e transmitida a ele, de imediato, constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Ah! Sim, meus amigos, prosseguia Castro,
Qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância, a prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Estou reconfortado. Avançarei. Interpretando os fatos sob nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável, na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar, vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Oh! É a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Oh! Meu Deus, quem vejo aqui a sorrir-me? É o nosso Oliveira. Como está diferente! Mais moço, muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou. Que felicidade! Que felicidade! Oliveira, meu amigo, que saudades de você! Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte. Venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida, no entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulus deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi um abnegado trabalhador neste santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou há dias, e Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram. Mas poderá enviar a sua mensagem, por intermédio do companheiro que o visita. Abrace-me, sim, querido amigo. Prosseguia Castro, com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto. Direi o que você deseja. Fale e repetirei. E, recompondo-se, na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inolvidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui, onde me encontro, vim reconhecer, mais uma vez, a minha desvalia e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas, comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí a instantes, vimo-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso, com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico o absorvesse, Dino Pino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos, como quem desperta de grande sono.
O desdobramento em serviço estava findo e com a tarefa terminada havíamos recolhido preciosa lição. André Luiz. Esta composição é conseguida da seguinte forma: o espírito de Castro, com seu corpo mental, que permanece em padrão vibratório mais elevado em relação ao perispírito, por isso mesmo não se fazia visível a André Luiz, abandona seu veículo denso, e como o corpo mental congrega os princípios espirituais de cada célula do soma, é o cordão fluídico cervical do espírito que faz a ligação entre os princípios espirituais celulares e suas células correspondentes do veículo denso e a mente, com seu poder plasticizante, utilizando-se dos fluidos vitais emanados do soma, compõe, assim, seu veículo de manifestação psicossomático, ou perispírito, afastado do corpo denso, que no presente caso estava revestido pelo duplo etérico, por isso apresentava-se em tamanho ligeiramente maior. As colorações azulada e alaranjada apresentadas pelas respectivas lateralidades direita e esquerda são devidas ao fato do duplo etérico, como emanação de fluidos nervosos, portanto, mais condensados, do corpo denso, ser dirigido pelo poder organizador do centro frontal que apresenta essa dupla polaridade e essa coloração. Comentários finais. O Espiritismo, ao reavivar o Evangelho, resgata o verdadeiro cristianismo e a mensagem de Jesus, mostrando que ele é o guia e modelo para a humanidade. A crença na continuidade da vida e na possibilidade de evolução espiritual, através de fenômenos como o desdobramento, traz fé e esperança aos espíritas. O desdobramento pode ser utilizado para preparar o indivíduo para missões educativas ou auxiliares no plano espiritual. Jesus, ao desdobrar-se, orientava e ensinava os indivíduos, mostrando o caminho para a cura e a evolução espiritual. Jesus utilizava seu conhecimento sobre o espírito e a mediunidade para identificar e tratar as causas das aflições das pessoas, libertando-as através do estímulo à mudança de pensamento e da aplicação da lei de causa e efeito. O desdobramento espiritual, também conhecido como projeção astral, é a capacidade de o espírito se separar temporariamente do corpo físico. No contexto espírita, Jesus é frequentemente associado a esse fenômeno, sendo visto como um exemplo de desdobramento espiritual, tanto através da sua capacidade de curar quanto na sua própria trajetória. Mestre dos mestres, luz do mundo, Jesus, nosso modelo e guia, se conosco hoje e sempre. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Plantão de respostas, pelo Espírito Emmanuel, entrevistas, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 39, Sonhos e Desdobramentos. Evolução em dois mundos, pelo Espírito André Luiz, Médiuns Francisco Cândido Xavier Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 17. Mediunidade e corpo espiritual. Mecanismos da mediunidade, pelo Espírito André Luiz, Médiuns Francisco Cândido Xavier Valdo Vieira, capítulo 21. Desdobramento. O Livro dos Médiuns, segunda parte. Allan Kardec. Capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, item 119. Vespasiano, item 120 e 121. Nos domínios da mediunidade, pelo Espírito André Luiz, capítulo 11. Desdobramento em serviço.